Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versículos 1 ao 11. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é um momento de oração. É um momento de falar com Deus. É um momento de ouvir a voz do Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos diante da Tua presença neste instante, porque desejamos ouvir a Tua palavra. Palavra que nos edifica, palavra que nos dá a sustentação espiritual que precisamos. Ó Deus, fala a cada um de nós de forma muito especial, mas fala também de forma coletiva a Tua igreja. Ó Eterno, nos dá, Senhor, a capacidade de discernir o que vai ser falado neste dia. Nos dá, Senhor, a capacidade de entendermos o Teu ensinamento. E não somente isso, mas que também venhamos a praticar segundo a Tua vontade. Eu apresento, Senhor, todas as pessoas que vão ouvir esta palavra. Atende, Senhor, os seus anseios, os seus projetos, os seus planos. Concede-lhe, Senhor, proteção, guarda, saúde, paz interior, para que estejamos sempre, Senhor, alinhados com a Tua vontade, realizando a boa obra que o Senhor tem nos preparado para realizarmos.
Nos concede, ó Deus. Nos concede, ó Deus, a alegria do Espírito Santo. É assim que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional de hoje tem como título A Sexta Tentação de Jesus. Como sempre realizamos, vamos repetir o tema do nosso sermão de hoje, do nosso culto racional, tem como título A Sexta Tentação de Jesus. Neste texto, temos o relato da tentação de Jesus no deserto. Essa tentação foi realizada pelo diabo para mostrar para toda a humanidade, de geração a geração, que se você neutraliza a tentação maligna, você elimina a prática do pecado em sua vida. Eu vou repetir. Se você neutraliza a tentação, você elimina a prática do pecado em sua vida. Sabemos que a tentação é um problema comum na sociedade humana. Entretanto, na maioria das vezes, não é comum se obter a vitória sobre a tentação. É muito comum ouvirmos: eu não resisti à tentação e por isso pequei. Mateus escreve o episódio da tentação de Jesus no deserto sob a inspiração do Espírito Santo para demonstrar que é possível sim a humanidade obter a vitória sobre a tentação. Primeiro, olhando com centralidade para Deus e assim resistir ao diabo. Devemos tirar os olhos naturais e espirituais da tentação e colocá-los em Jesus. Resista ao diabo e não à tentação. Saiba que Jesus nos socorre em toda e qualquer tentação. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Não resista à tentação, porque se você resistir à tentação, você vai sucumbir à tentação. Resista ao diabo, que é o autor, o mantenedor da tentação. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 18 diz: porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, aqui está falando de Jesus, ele, Jesus, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Por isso, quando vier a tentação, há aqui um ensino de dizer: coloque na centralidade da sua vida o olhar para Jesus e não para a tentação em si. Resista ao diabo e ele vai fugir de vós. A tentação de Cristo no deserto foi a batalha espiritual mais memorável, mais monumental, mais misteriosa, sendo então uma batalha que revelou a existência real de um diabo pessoal que quer destruir o ser humano. Hoje muitos não acreditam nesta existência real do diabo, mas ele existe. E por isso que Mateus escreveu este episódio da tentação de Jesus no deserto. Esta batalha de Jesus contra Satanás no deserto revelou sim a existência real de um diabo pessoal, que tem como único objetivo destruir o ser humano.
a mais singela criação de Deus, impedindo-o de carregar em seu corpo as marcas de Jesus. E eu desejo agora que você preste atenção no que eu vou meditar com você agora nesse momento, porque é muito especial esta meditação. E esta meditação vem através de indagações, porque eu desejo falar das marcas de Jesus. E eu pergunto, você possui estas marcas de Jesus em seu corpo? Esta pergunta é para todos nós. Você possui um coração cheio do Espírito Santo? A condição de ser um filho digno de Deus? Você tem a condição de ser um filho digno de Deus? Ou uma filha digna de Deus? E vou falar ainda mais profundamente. A condição de ter em sua vida as marcas da crucificação de Cristo na cruz do Calvário, onde Ele perdoou os nossos pecados e nos concedeu a vida eterna? Será que nós temos essas marcas da crucificação? Será que Cristo vive em nós? Será que Cristo vive em você? Não sei responder. Quem sabe responder isto é você. Através de uma introspecção, de um entendimento meditativo para responder essas questões. E eu vou repetir as questões. Você possui as marcas de Jesus em seu corpo? Você possui um coração cheio do Espírito Santo? Você está na condição de ser identificado como um filho digno de Deus ou uma filha digna de Deus? Ou você está na condição de ter em sua vida as marcas da crucificação de Cristo na cruz do Calvário, onde Ele perdoou os nossos pecados e nos concedeu a vida eterna? Cristo vive em você? Guarde estas perguntas e responda para si mesmo. Gálatas, capítulo 2, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo aqui está a falar: Cristo vive em mim. Satanás, ele tem a missão obsessiva de matar física e espiritualmente o ser humano, de furtar a nossa salvação e a nossa vida eterna, o direito à vida eterna, e nos destruir, condenando-nos a vivermos separados de Deus de forma definitiva em um lugar sofrível e inóspito. Cristo, ao contrário, ao ser crucificado, morto e sepultado, ressuscitando então ao terceiro dia de sua morte, nos concedeu vida, e vida plena, vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus, após o seu glorioso batismo nas águas do Rio Jordão, onde a voz de Deus Pai, nosso Pai eterno, vinda do céu, proclamou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Jesus, então, depois desta declaração, ele é levado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, para ser tentado no deserto pelo príncipe dos demônios. Mas resta aqui uma questão. Por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? Por quê? Foi para nos mostrar que se somos de Deus, podemos, mesmo em nossa humanidade decaída pelo pecado, provar a nossa fidelidade. Jesus é semelhante a nós, corpo, alma e espírito. A diferença é que ele não tem pecado. E nós estamos maculados pelo pecado da desobediência de Adão e Eva. Mas o Espírito leva Jesus para o deserto, para uma batalha espiritual, para nos mostrar que, se somos de Deus, podemos, mesmo em nossa humanidade decaída pelo pecado, provar a nossa fidelidade, provar a nossa identidade de filho, de filha de Deus, provar a nossa retidão na justiça de Deus, isto é, que nós praticamos os preceitos divinos exarados na palavra de Deus. O Senhor, ele não tenta a ninguém. Tentações sempre virão do maligno. O Senhor, ele não tenta a ninguém. Tentações sempre virão do maligno. Tiago, capítulo 1, versículo 2, versículo 12 e versículo 13 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então Deus nos prova. Ele não tenta, mas nos prova. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Presta atenção, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém Deus tenta ou coloca tentações diante. Sempre isto será do maligno, para nos induzir ao pecado e assim nos separar da comunhão com Deus. Então, se vivemos pecando, saiba que por trás desta condição de querer se inclinar para o pecado, praticar o pecado, contrariar o Espírito do Senhor, existe então uma ação maligna. O diabo sempre usará a tática dos 3 desejos humanos para nos separar de Deus. E que desejos são esses? Os desejos da carne. Desejos da carne. Quando está falando dos desejos da carne, está falando da nossa vontade. Os desejos dos olhos, o que os olhos veem, porque estas são janelas onde as tentações migram para o coração, para a vontade de realizar, e os desejos da soberba, da ostentação. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo,
Olha os desejos agora. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Presta atenção. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Realizando aqui uma exegese do texto base que nós lemos, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, que fala da tentação de Jesus no deserto, diante do diabo. Vamos falar aqui sobre a primeira tentação. O diabo inicialmente se aproxima de Jesus e põe em dúvida a identidade de Jesus como Filho de Deus, quando ele diz, se tu és o Filho de Deus. E então realiza a primeira tentação para induzir Jesus a pecar pelo desejo da carne. Quando diz, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites. E ao final deste jejum, ele teve fome. E se Jesus, ou seja, a fome é um desejo da carne, e se Jesus transformasse as pedras em pães, conforme a sugestão de Satanás, estaria glorificando a vontade de sua humanidade sobre a vontade divina. E quantas pessoas hoje realizam a sua vontade em detrimento da vontade de Deus? Quantas pessoas hoje colocam a sua vontade humana suprema à vontade de Deus? O Espírito Santo, ele impeliu Jesus ao deserto para vencer a tentação de Satanás e não para realizar milagres. Jesus respondeu então para o diabo, está escrito, segundo a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus usou aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Sabemos que as provisões são necessárias para a subsistência humana, mas a dimensão espiritual em nossa vida é suprema sobre as demais coisas. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não estamos aqui a dizer que devemos rejeitar a busca pelos bens e as provisões que precisamos, mas queremos dizer que elas não são a prioridade primeira na nossa vida. A primeira prioridade de nossa vida é o alimento espiritual. É a sustentação de nosso espírito, da nossa alma, para que o nosso corpo vá bem. Preste atenção. A vontade de Deus em sua vida é que você retorne à casa do Pai eterno. Que você se arrependa de seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Essa é a vontade do Pai. Não permita que a sua vontade humana prevaleça sobre a vontade de Deus. Não permita isso. Hoje Jesus quer ter comunhão plena contigo. Jogue a luz na escuridão do deserto. Talvez no deserto que você esteja a passar, a vivenciar neste momento. Jogue luz nesta escuridão do deserto. Não submeta a vontade divina à sua vontade. Coloque Jesus na centralidade da sua vida.
Entrega a tua vida a Jesus. Passemos agora a uma exegese da segunda tentação. Na segunda tentação, Jesus é levado para Jerusalém. E na parte mais alta do templo, Satanás, novamente pondo em dúvida a filiação divina de Jesus, diz: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O maligno aqui induz Jesus à cultura da sua própria morte física ao tentar o Senhor. E como vimos, o ato de tentação é exclusiva do maligno, ou seja, a tentação sempre tem como objetivo induzir a pessoa a realizar a ação de pecar, se afastando então da santidade de Deus. Se Jesus se jogasse do alto do templo e desse a ordem para os anjos segurá-lo, ele estaria então tentando o próprio Deus. E o Senhor não induz ninguém ao erro ou a pecar. Face a esta segunda tentação, Jesus respondeu assim para o diabo: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Aqui nós temos também esta condição de muitas vezes inquirirmos ao Senhor dizendo que Ele não está conosco, Ele não cuida de nós. Deus, preste atenção no que eu vou falar. Deus nos permitiu ter o dom da vida eterna para sempre transformarmos a cultura da morte em cultura de vida. Nos momentos de nossas fragilidades, não podemos questionar se Deus cuida de nós ou não. Pedirmos provas se Ele é ou não conosco. Não devemos colocar Deus à prova em nosso coração. Lembre-se, a tentação não deve e não pode chegar ao nosso coração e muito menos devemos tentar ao Senhor. Deus não tenta ninguém. E por isso nós, como semelhança e imagem do Senhor, não devemos tentar ninguém, nem a nós mesmos. Não ponha à prova Deus. Não coloque Deus à prova. A terceira tentação, no deserto. O diabo leva Jesus a um monte muito alto. E lhe mostra os reinos deste mundo e o seu resplendor. E então diz a Jesus: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Nesta tentação, o diabo induz a Jesus a cometer o mais abominável pecado contra a santidade de Deus, a idolatria. Ou seja, colocar algo ou alguém em seu coração no lugar de Deus. Para Deus é repugnante a prática da idolatria. Não sejamos idólatras, pois na nossa vida Deus deve vir em primeiro lugar. Jesus responde ao diabo assim, com essa proposição. Quando o diabo disse para Jesus: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Como é que Jesus responde? Disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Jesus usa o texto que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Somente Deus deve ser adorado. Somente Deus deve ser prestado o serviço e culto racional.
somente a Ele. Somente a Ele. E por isso, não sejamos idólatras, colocando algo ou alguém no nosso coração no lugar de Deus. O nosso coração tem que estar preenchido com Deus, com o Eterno, com Jesus. Das mais proeminentes tentações que Jesus foi exposto, temos as 3 do deserto que nós falamos agora. Mas existiu uma 4ª tentação que está escrita em Mateus capítulo 16. Quando Pedro é induzido pelo diabo a dizer a Jesus que ele não seria crucificado em Jerusalém, conforme revelara pouco antes aos seus discípulos. Pedro aqui estava sobre o domínio do espírito satânico para dizer que Jesus não precisava ir para a cruz. E se Jesus não fosse, não teria realizado a redenção da humanidade. Nós estaríamos então condenados. E Jesus teria então pecado. Mas Jesus não tem pecado. E por isso, Jesus havia revelado aos discípulos que iria para Jerusalém para ser crucificado em favor da salvação da humanidade, para nos conceder vida eterna. Temos também a 5ª tentação, no Getsemane. Agora isto relatado em Mateus, no capítulo de número 26, no Getsemane. A 5ª tentação no Getsemane, quando Jesus, suando nos seus poros, gotas de sangue, pediu ao Pai para passar dele este cálice, que era o quê? A crucificação. Passar dele a missão de salvar a humanidade e de não ser crucificado. Jesus não se deixou tentar por nenhuma delas. Jesus afastou a sugestão de Pedro de que ele não deveria ser crucificado. Jesus afastou, então, de si o medo de ser crucificado no jardim. E ele termina a sua oração dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. E a vontade de Deus para a sua vida é que você retorne à casa do Pai. É que você seja de Deus. E, portanto, não se deixe tentar por nenhuma situação que lhe afaste do Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Após todas estas tentações, as 3 no deserto, Jesus obteve vitória sobre Satanás. A 4ª diante de Pedro, da sugestão de Pedro. E a 5ª no Getsemane. Jesus venceu todas elas. Jesus resistiu ao diabo. E o diabo fugiu. Após todas estas tentações, o diabo foi derrotado pela palavra de Deus. Então se afastou. E assim Jesus foi assistido pelos anjos lá no deserto. E é assim
que se resistirmos ao diabo em suas tentações pela palavra de Deus, venceremos e ele se afastará de nós e seremos acolhidos pelo Senhor e seus anjos. Já na parte final agora de nosso sermão, eu quero falar sobre a sexta tentação. Convergindo então para o que nós colocamos como título desse sermão, a sexta tentação de Jesus. E nesta sexta tentação, pecadores tentaram a Jesus, induzido pelo príncipe dos demônios, ou seja, o diabo. Mateus capítulo 27, versículos 36 ao 52 diz: depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Usando a mesma frase de Satanás. Da mesma forma, versículo 41, da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Ou seja, colocando à prova a identidade de Jesus, como muitas vezes Satanás coloca à prova a nossa identidade de ser filho, filha de Deus. Versículo 44. Igualmente o insultavam os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixa-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo em 2 partes. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Palavra do Senhor. Esta sexta tentação foi a tentação na cruz. Pecadores estavam insultando a Jesus, dizendo-lhe: desce da cruz, se tu és o Filho de Deus. E se Jesus descesse da cruz, porque ele tem todo o poder para realizar, ele estaria ali negando a sua missão. Não estaria ali mais realizando a missão de salvar a humanidade, de salvar a mim, salvar a você, perdoar os meus pecados, perdoar os seus pecados, de me conceder vida eterna, de conceder vida eterna a você. Jesus, mais uma vez, foi vitorioso sobre esta sexta tentação. Não vou aqui realizar uma profunda exegese deste texto, mas apenas dizer que todas as características de tentação de Jesus no deserto, as 3 lá com o diabo,
estão aqui presentes. Se não, vejamos, os pecadores disseram a Jesus: desça da cruz, você é filho de Deus. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois diz: sou filho de Deus. Jesus entregou o seu Espírito. Se Jesus descesse da cruz, pedisse a Deus Pai para salvá-lo, como já mencionei, não teria consumado a sua missão de salvar toda a humanidade, de geração a geração. Portanto, eu e você estaríamos condenados à separação eterna da comunhão de Deus. Jesus foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, nos proporcionando o perdão de nossos pecados, a salvação da condenação eterna e o direito de viver eternamente com Cristo no céu. Cristo não sucumbiu à sexta tentação, graças a Deus. E assim se tornou o nosso Salvador e Senhor. Não se deixe levar por rejeitar a Cristo. Receba o presente gratuito de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Shalom Adonai. Vamos então para a oração final de nosso culto racional. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é bom ouvir a tua palavra a cada dia. Como é bom viver esta palavra. Nós queremos, ó Deus, resistir a Satanás. E por isso precisamos da tua presença em nosso ser. Precisamos que o Senhor nos guarde e nos proteja. Mas não queremos, neste enfrentamento, sermos agentes passivos. Queremos estar diante das potestades e dos principados malignos, forte espiritualmente. Com teu Espírito, com a espada revolvente e flamejante do Espírito, para afastar de nós toda e qualquer sugestão de não termos comunhão contigo. De, através da tentação, sucumbirmos à prática do pecado. Eu apresento agora, Senhor, esta pessoa que ouviu esta palavra. Que o teu Espírito seja com ela. Que o teu Espírito ilumine e abra a mente para dizer que só em Jesus é que nós temos vida plena. É assim, meu Deus, que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos então ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. E quero deixar aqui um texto final, para que você coloque em seu coração. E pense sempre nisto. Porque não estamos aqui para pregar que você vai receber, que você vai vencer, que você entregue tal coisa para receber as bênçãos do Senhor. Não. Nós estamos aqui para dizer sempre o que está em Mateus, capítulo 6, versículos 33. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória de Deus.
Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.